Nesse dia, galera, do Dia da Mentira do Cangaço, vamos homenagear os dois maiores mentirosos, né, do cangaço, que são a Sila e o Candeeiro, né? Por que que eu digo que eles são mentirosos, galera? Porque eu não sei da onde, eu já procurei em tudo que é lugar para saber como é que esses dois, né, são considerados cangaceiros, né? Se você for olhar o filme de Benjamin Abraão, que é um filme editado, né? Tem diversos sósias do Lampião, etc e tal, e esse filme é considerado, dentro do estudo do cangaço, que é uma palhaçada, né? É como sendo, assim, a fonte fidedigna de tudo, né? O filme do Benjamin Abraão, que também seria um dos primeiros grandes mentirosos do cangaço, né? Que era um bagre ensaboado, ele vendia cabelinho de Padre Cícero, anos depois que o Padre Cícero, que era um careca, o velho careca, ele vendia mechas de cabelinho do Padre Cícero para os incautos, e você vê que o cangaço lampiônico até hoje tem, né, gente vendendo simbolicamente mechas de cabelo do Padre Cícero, que é no YouTube, né? Você vê esses canais do YouTube que continuam nessa mesma história, que é uma história inventada pelo Benjamin Abraão, que ele foi o primeiro a sacar, né, a ingenuidade, a estupidez do povo, como é que eles são crédulos, né? E qualquer coisa vai, se você falar em lampião, né, em cangaço, etc e tal, você pode ludibriar os outros e ganhar dinheiro com isso, né? Essa foi a grande sacada do cangaço, que existe um interesse muito grande dos, né, analfabetos funcionais, dos crédulos, daqueles que têm religiosidade extrema dentro do seu ser e que querem acreditar nessas histórias de qualquer jeito. E a gente vê que esses dois, né, santos do cangaço, Sila e Candeeiro, nem no filme de Benjamin Abraão eles aparecem, né, galera? Então, da onde que ele surgiu? Da onde que surgiu Sila como uma fonte fidedigna? Da onde que surgiu Candeeiro? Candeeiro, dizem, né, que era um cabra do Lampião, etc e tal, mas se a gente for olhar pelo filme de Benjamin Abraão, ele não está lá, né? E o filme de Benjamin Abraão foi feito em 1936, dizem, né? E você vê que em nenhum lugar daquele filme aparece o Candeeiro. Então, o que que isso significa? Significa que ele não estava no bando naquela época. Então, como é que ele pode ser um cabra de confiança de Lampião se ele não aparece no filme de Benjamin Abraão? E nem a Sila tampouco não aparece no filme de Benjamin Abraão. Da onde que surgiu Sila, né? Na entrega em Jeremoabo, a gente vê que não existe Sila. Ela não está lá na entrega de Jeremoabo. Ela apareceu depois, 30 anos depois, com aquela Cristina Mata Machado, que fez aquela reunião de supostos cangaceiros em São Paulo. Foi da onde tudo surgiu, né, galera? Daquela mulher lá, que ela era uma socialite paulista, que tinha ideias comunistas, na época que era uma coisa da moda, né? Era a esquerda festiva, que nem a gente chamava, que eles ficavam lá falando sobre a reforma agrária, falando sobre os temas da moda da época, né? Que a luta do camponês contra a burguesia, né? Existia muito isso aí, e eu sei porque eu vivi a época, eu estudei isso na faculdade, era realmente, né, um assunto da moda, essa coisa de você ser esquerdista da época, que não é a mesma coisa de ser esquerdista hoje. Era uma esquerda, né, que existia pelo menos certas partes da esquerda lá que realmente acreditavam nisso, e a outra parte que era a esquerda festiva, que ficava falando sobre isso, comendo caviar e bebendo uísque 12 anos. E a Cristina Mata Machado era uma dessas. Então, eles queriam a todo custo, né, fazer
um paralelo entre o cangaço e a luta do camponês por terra, etc. Então, foi a maior mentira do caralho, porque o cangaço nunca foi sobre isso, muito pelo contrário, era justamente o oposto. O cangaço trabalhava para os coronéis e foi modificado essa história ali em São Paulo por socialites, pela esquerda festiva, e nós estamos com essa história engasgada na goela, que ela vem desde a época da ditadura Vargas, onde inventaram a história de Angico. Tenho tudo isso no meu livro, como sempre eu deixo o link. Quem quiser se aprofundar nessas histórias, que leia o livro Angico Nunca Aconteceu. E para homenagear os dois mentirosos, contumazes do cangaço, que é Sila e Candeeiro, nada melhor do que o dia da mentira do cangaço, que é 28 de julho, né? Esse é o dia da grande mentira, e eu me coloco aqui para debater qualquer um sobre esses dois mentirosos aqui, porque eu vou te falar agora o seguinte sobre Candeeiro. Galera, tem umas entrevistas feitas com o Candeeiro número 2, né? Porque a gente nunca vê os estudiosos do cangaço falar que existia o Candeeiro número 1. E de qualquer maneira, mesmo que não falasse, deveriam sempre se referenciar ao Candeeiro número 2 como tal, né? Não é dizer Candeeiro, porque aí você está, né, incorrendo num erro histórico de chamando um caba da peste com o nome do outro, sem clarificar que existia o número 1, que era Antônio de Quelé. Eu já falei aqui várias vezes esse pormenor na história da vida desse tal Candeeiro que eles usam. Candeeiro é o santo dos historiadores pós-modernos do estudo do cangaço, e esses também que tem canais do YouTube que entrevistaram esse picareta do Candeeiro número 2, que nunca foi cangaceiro, nunca foi, diz que foi preso, diz que foi baleado, mas nada se prova com referência a isso. E aí você vê o método, galera, de entrevista, né? Dentro do bootcamp, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar o seguinte, que ele chega e comete uma gafe, né? Ele fala que quando ele entrou para o cangaço, que ele foi baleado na perna e o Jararaca ajudou a ele. Isso é em 1936, né? Ele diz que entrou para o cangaço. Não existe prova nenhuma que esse cara era cangaceiro. Nunca foi preso, nunca teve inquérito contra ele. Tudo, você vê do jeito que ele fala, tudo, né? Ele foi encontrado décadas depois. Não existe nenhum registro que ele foi preso, nenhum registro que ele se entregou. A gente não tem nenhuma referência, nada que coloque o Candeeiro como sendo cangaceiro, né? Mas aí, olha só a metodologia que eles empregam com esse. Aí, quando ele fala que Jararaca ajudou a ele no ferimento, não teve um pesquisador daquele que estava entrevistando ele que perguntou para ele assim, e que Jararaca era esse, né? Já que ele falou no nome de Jararaca, que Jararaca era esse? Aí não, eles falam, tinha o Jararaca de Mossoró, né? Quer dizer, eles já ajudaram o Candeeiro a coxambrar a história dele, né? Aí, era de Mossoró, tem família aqui em Buíque, né? Acho que tem família em Buíque. Quer dizer, ao invés de chegar e aproveitar a deixa para verificar se esse cara estava falando uma mentira ou não, eles passam a mão na cabeça, eles conduzem, né, essa testemunha para o lado que eles querem, que é o lado de nunca contestar uma testemunha do cangaço, nunca fazer as perguntas difíceis, nunca inquirir, que Jararaca era esse, para ver se por que ele fala, né, não seria esse a coisa certa de se fazer, ao invés de chegar e já responder por ele, né? É uma falta de profissionalismo, uma falta de método acadêmico, né? Qualquer coisa vai. Eles já acreditam que o cara é cangaceiro e já vai lá para
não para fazer as perguntas, mas para auferir, né? Para confirmar que aquele Caba da Peste realmente é o cangaceiro que todo mundo espera. E a gente vê que eles tentam desesperadamente, galera, auferir alguma credibilidade a esse tal de candeeiro número 2, que é um mentiroso, né? Você olha para a cara dele, você já vê que ele é mentiroso. Ele não tem nada que comprove que ele era cangaceiro. Já falei isso aqui diversas vezes. E aceito dentro da história do cangaço como sendo candeeiro. Mas não dizem que ele é o candeeiro número 2 e nem falam nada sobre o candeeiro número 1, né? Que deveriam falar, deveriam colocar uma perspectiva histórica nisso tudo. E essa gafe do Jararaca aí é uma vergonha, porque além dele dizer, né, esse candeeiro número 2, que foi preso 6 anos, né, para um programa do Fantástico, que não existe nada de verdade nisso, ele ainda fala que o Jararaca, né, ajudou a ele. Quer dizer, é de uma infantilidade esses pesquisadores do cangaço, de dar dó. Paulo Gastão estava nessa entrevista aí e depois, muito tempo depois, né, ele se deu conta das asneiras que esses cabas falavam e no final, como eu falo no meu último vídeo, ele se arrependeu e entrou de sola falando todas essas coisas que eu falo aqui no contraditório, que Angico é uma cabeceira de drenagem, que as testemunhas tudo são mentirosas, que aquelas cabeças lá nunca foram identificadas, etc, etc e tal. Eu tenho esse áudio, um dos meus vídeos aí, e quem é interessado é só procurar, né? Ou eu deixo o link também desse vídeo para vocês verem o que disse, né, o Paulo Gastão no final da história dele. E para terminar essa história do candeeiro, né, galera, ele diz que eles ficaram várias vezes em Angico. Candeeiro, diz também candeeiro número 2, a gente não pode confundir o candeeiro número 2 com Antônio de Quelé, que era o candeeiro número 1, que foi preso em 1927, né, galera? A gente não pode confundir. Esse era um bandido mesmo, foi preso, foi julgado, etc e tal, ao contrário desse candeeiro número 2, que nunca foi preso, nunca foi julgado. Então, como é que pode ser aceito um Caba da Peste sem nenhuma ficha criminal como cangaceiro, né? Fica estranho isso aí, mas de qualquer maneira ele ainda diz, né? E o Caba da Peste, aquele Caba da Peste que tem esse canal aí, que é um canal que cada vez mais bota as mãos pelos pés, né? Os pés pelas mãos, né? Porque cada vez que ele abre a boca para falar, ele se enterra mais. Ele falou, quer ver uma prova que Lampião achava Angico um coito seguro? Candeeiro diz que eles foram lá diversas vezes dentro de Angico, provando que aquilo era um coito seguro na mente de Lampião. Só para vocês pensar, galera, como é que pode, né, um Caba da Peste que nem esse candeeiro número 2 ser fonte fidedigna desses caras, que tudo que ele fala é uma prova, né? Tudo que ele fala é uma prova. Se ninguém jamais fez uma pergunta difícil para esse Caba da Peste, se eu tô naquele botequim naquele dia, eu ia botar para fuder em cima desse mentiroso, mas eles não iam deixar.